Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mexer com algumas certezas. A de que tudo depende da sorte. Será que o acaso, a nossa biologia, a história, será que eles mandam mais na nossa vida do que a gente imagina? Com certeza. E a nossa proposta aqui é fazer uma análise assim bem a fundo. A gente vai usar materiais diversos, sabe? Desde história cósmica, eventos mundiais importantes, até neurociência, especialmente as ideias do Robert Sapolsky. Uhum, A missão é tentar desvendar o que está por trás disso que a gente chama de sorte. Ou destino, né? legal. Então, vamos começar bem do começo. Do começo mesmo, tipo o universo. A Terra, a própria vida. Parece que tudo é uma sequência de acasos, né? Uhum. Pensa só. Os elementos químicos que formam a gente foram criados lá no núcleo de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Aquela ideia do Carl Sagan, de poeira de estrelas. Sim, somos poeira de estrelas. Pensa quando o oxigênio surgiu e, bom, foi veneno para muitas bactérias da época. Azar o delas, sorte a nossa, né? Pois é. Aí teve a fase da Terra bola de neve, quase congelou tudo. Depois a explosão cambriana, um monte de vida nova surgindo e no meio disso tudo sobreviveu um bichinho quase nada, o picaia. O picaia é nosso ancestral. Um dos nossos ancestrais vertebrados mais antigos. Quer dizer, a nossa existência é quase um bilhete premiado numa loteria de bilhões de anos, cósmica e biológica. Trazendo mais para perto, para a história humana. Ela também está cheia desses momentos, né? Decisivos, inesperados. A Primeira Guerra Mundial é um exemplo que sempre me vem à cabeça. Clássico. Um conflito gigantesco que começou com um evento, um único evento. O assassinato lá do Franz Ferdinand pelo Gavrilo Príncipe. Claro, já tinha tensão no ar, mas... Mas aquilo foi a faísca. Exato. A faísca num barril de pólvora. Um acaso pequeno com consequências, assim, enormes. E nessa linha, e sempre bom frisar de forma imparcial, só relatando o que as fontes descrevem, a gente vê trajetórias como, por exemplo, a do Hitler. Alguém que era basicamente um ninguém, né? Um aspirante artista em Viena, e aí, por uma combinação muito específica de crises, de circunstâncias históricas, eventos quase fortuitos, Chegou ao poder absoluto. chegou ao poder absoluto. É um exemplo extremo de como fatores que a gente chamaria de sorte ou azar podem mudar tudo, a história individual e a mundial, importante dizer. É só um relato do que está nas fontes. E aí a coisa fica, talvez, mais pessoal, né? E se essa falta de controle for mais profunda, dentro da nossa própria cabeça? Aí entra a neurociência. O Sapolsky, por exemplo. Sim, ele defende uma visão que a gente pode chamar de determinismo. A ideia de que tudo o que acontece, inclusive o que a gente faz, é determinado pelo que veio antes, uma cadeia de causas. Sem um momento mágico de escolha livre. Tipo, uma escolha que não dependesse de nada antes. Exatamente. Para ele, não existe essa causa sem causa. A própria intenção de fazer algo, ela não surge do nada. Ela é o fim de uma linha, sabe? Que linha seria essa? Ah, é uma linha longa. Segundos antes, o ambiente, um cheiro, um som, seus hormônios naquele momento, tipo testosterona. Anos antes, as experiências da infância que foram moldando seu cérebro, o córtex pré-frontal, que lida com controle, decisão. Entendi. E antes disso ainda, a vida no útero, a genética que você herdou dos seus pais, a evolução da nossa espécie. Ele usa aquela analogia, né? Do cara que se forma na faculdade versus o gari. As circunstâncias iniciais, a sorte ali do começo, tem um peso enorme. Mas peraí, isso parece meio contra o que a gente sente, né? A gente sente que faz escolhas, que a gente luta para mudar um hábito, para ser diferente. Como essa visão explica a mudança? Então, Sapolsky argumenta que a mudança acontece. Claro que acontece. Mas ela é um processo biológico. Não é um ato de livre arbítrio mágico fora da biologia. Biológico como? Ele dá o exemplo da lesma do mar, a aplísia. É um exemplo simples. Quando ela aprende a evitar um choquezinho, por exemplo, os neurônios dela mudam fisicamente. Ah, sim. Conexões ficam mais fortes, outras novas surgem, a comunicação muda. Ele argumenta que a mudança humana, claro, muito mais complexa, usa os mesmíssimos mecanismos biológicos. É adaptação, aprendizado, gravado na nossa estrutura.
é biologia pura, não mágica. E, sabe, olhar por esse lado pode ter um efeito bem positivo. Talvez ajude a diminuir a culpa, o julgamento. Pensa como a gente mudou a forma de ver a epilepsia, a esquizofrenia. Uhum. A gente parou com aquelas ideias cruéis, tipo culpar a mãe pela esquizofrenia do filho, a tal mãe esquizofrenogênica. Passamos a entender a base biológica e isso levou a tratamentos melhores, mais humanos. Faz sentido. Talvez essa visão mais determinista do comportamento, no geral, possa gerar mais compaixão, mais entendimento entre as pessoas. Então, para a gente amarrar aqui, talvez a palavra sorte seja pequena demais, né? Para descrever essa combinação imensa de acasos cósmicos que permitiram a gente estar aqui. Sim. Os acidentes históricos que definiram o mundo que a gente vive e essa loteria biológica ambiental que define quem a gente é. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né, para pensar. Se tudo que a gente faz é, no fundo, o resultado dessa teia gigante de causas e efeitos que vai lá atrás no tempo e no espaço, Hum, o que isso significa de verdade, para como a gente se vê e para como a gente julga os outros? Será que reconhecer essa falta de controle final poderia de alguma forma transformar nossa sociedade, nossas relações? Fica aí a reflexão.